Olá, estudantes da primeira série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Corine. Nessa aula nós vamos falar sobre os ciclos biogeoquímicos, vamos falar sobre o ciclo da água. Quais são os objetivos então dessa aula? Compreender a importância da água para a vida dos seres vivos, identificar as etapas do ciclo hidrológico e reconhecer as formas de interferência humana nesse ciclo. Então, olha, vocês lembram o que era meio ambiente? Quando a gente fala em meio ambiente, a gente fala do quê? Fala das relações do homem com a natureza. Então, isso é o meio ambiente, são essas relações que o homem tem com a natureza, né? Envolve tanto aspectos naturais quanto aspectos sociais. Também nós vimos sobre o ecossistema. O que era o ecossistema mesmo? O ecossistema é o estudo da nossa casa, né? O estudo da natureza, estudar as relações dos seres vivos uns com os outros e também com o meio ambiente. Ele é constituído por fatores bióticos, que são os seres vivos, e os fatores abióticos, que são os não vivos. Água, luz, temperatura e também com a energia que existe nesse processo. Também nós vimos sobre a biosfera. Biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas da Terra vão formar a biosfera. E essa biosfera, ela depende da hidrosfera, da litosfera, da atmosfera, né? E o que é a crise socioambiental? É a crise que existe no mundo, né? Porque o homem interferiu no meio ambiente muitas vezes sem se preocupar com o que ia acontecer no futuro. E aí houve a crise. Então, o que a gente faz? A gente estuda a ecologia, estuda todos esses princípios para entender qual é a relação do homem com a natureza para tentar cuidar do meio ambiente, né? E preservar o máximo que puder sem alterar tanto. Então, a água, nós sabemos que ela é vital para todos os seres vivos. Por que a água é vital para os seres vivos? O que a gente faz com a água? Na água, a gente ingere água e ela é importante por quê? Porque nosso corpo é formado por água. Tem água no nosso sangue, tem água dentro das nossas células e essa água que ajuda a diluir os elementos químicos para ser mandado para toda parte do corpo, é na água que vai favorecer as ligações químicas que a gente precisa. Então, por isso que a água é tão importante para o ser humano. E você sabia que a água doce que tem no planeta é menos de 0,3%? A água doce que é disponível. Então, nós temos cerca de 97% da nossa água lá nos mares e oceanos. Cerca de 3% é água doce, que está nas geleiras, está nos lençóis subterrâneos, né? E somente desses 3%, 0,3% é o que está disponível para nós, né? Para consumo. E a água que a gente bebe hoje é a mesma que os dinossauros beberam? Como assim, professora, é isso? Porque na natureza, os elementos eles não se perdem, né? Eles não são destruídos, eles simplesmente passam por um processo de ciclagem. Então, o que acontece? A água que um dia estava no corpo dos dinossauros, estava em outras plantas, elas saem do corpo, evaporam, no momento que eles morreram, por exemplo, essa água evaporou e ela volta para a natureza, né? Então, se chove, essa água volta e aí ela faz essa ciclagem. Então, a água que estava nos dinossauros provavelmente é a mesma água que está no nosso corpo hoje, né? Nós vivemos numa crise hídrica. Vocês já ouviram falar? Nós passamos recentemente por um período de racionamento de água. Já aconteceu isso na sua cidade? Racionar água, ter que cuidar da água para não acabar? O que acontece? Por que tem essa crise hídrica? Então, observe aqui nessa imagem o seguinte. Essa gotinha em azul aqui ele representa a água que tem disponível para o ser humano. Então, somente essa gotinha, né? E então, toda a água que nós precisamos está ali a pouquinho. Então, nós precisamos conversar. Para que a gente possa entender a importância da água, entender como preservar, é importante conhecer o ciclo da água, ou ciclo hidrológico. Hidro vem de água, logia vem de estudo, então é o estudo do ciclo da água. Então, olha, o que é o ciclo hidrológico? Ou também vocês podem ter ouvido falar em ciclo da água, é um nome até mais comum. Então, é um fenômeno global que fala sobre a circulação da água.
Como assim que a água circula? Quer dizer que a água sai de um país e vai para o outro? Não necessariamente como se fosse um rio, mas ela pode sair através da atmosfera, ela pode sim, né? Ela é impulsionada pela energia solar, pela gravidade, pela rotação da Terra. Por que ela é impulsionada pela energia solar? O que acontece? O que a energia solar faz? A energia solar, ela dá a energia para que essas moléculas de água elas consigam evaporar. Então, se eu dou muita energia, a água sai do estado líquido, vai para o estado gasoso. Se eu retiro energia, sei lá, digamos que seja uma época que tenha menos incidência dos raios solares, uma época de inverno, o que acontece? Eu retirei a energia, então a água que estava líquida, ela pode se tornar sólida, por exemplo, porque eu estou retirando a energia. Então, quem movimenta esse ciclo da água é a energia solar principalmente, mas gravidade, a rotação da Terra, né? E ela pode estar nesses 3 estados físicos, sólido, líquido e gasoso. Estado sólido na natureza nós encontramos nas geleiras, ou quando está muito frio tem as geadas, ou então neve. Líquido é o que a gente encontra nos rios, mares, oceanos, nas lagoas. E estado gasoso, onde que nós encontramos água no estado gasoso? Água no estado gasoso é essa que está na nossa atmosfera. A gente não consegue ver, mas fora, ao nosso redor, a água está em estado de vapor. Então, como que é o ciclo da água? A água evapora, vai lá para as nuvens, vai lá sobe, né? Para a atmosfera. Quando ela chega lá em cima é mais frio. Então, o que acontece? A água se condensa e vai ficar no estado líquido, vai ficar em forma líquida lá em nuvens. Quando ela está muito cheia, essas nuvens estão carregadas ou essas gotas estão muito pesadas, a água cai, então ela precipita ou chove, né? Então, chuva, pode ser granizo, pode ser orvalho, então é a água que precipitou. Parte dessa água vai chegar às plantas, as plantas vão absorver e ela vai evaporar, vai voltar para o céu de novo. Né? E aí quando chover, chove de novo. Então parte dessa água, ela vai para as plantas e evapora. Outra parte vai infiltrar no solo, vai atingir lá os lençóis freáticos, né? E também quando ela fica na atmosfera, na superfície, lá em lagos, rios, ela também vai evapora e passa por esse processo. Observem aqui, ó, nessa imagem. Olha, está chovendo, uma parte vai ser infiltrada lá, fazer parte dos lençóis freáticos, e outra parte acaba ficando na superfície. Pode ficar em rios e mares, ela evapora, né? Os ventos vão transportando essa água, ela vai sair em forma de chuva, que vai ser novamente captada por plantas e continuar esse ciclo, né? Então, quando eu falo de ciclo da água, eu falo de pequeno ciclo e grande ciclo. O pequeno ciclo da água é quando eu tenho, quando eu só estou falando da interação da água, né, nesse evaporar, chover, infiltrar e evaporar novamente. Quando eu falo dos seres vivos, quando a gente costuma separar às vezes grande ciclo da água, porque eu tenho dali a participação dos seres vivos. Então, olha, vamos começar pensando na evaporação. A água vai evaporar de rios, mares, vai evaporar também pelo suor, ou então as excretas que a gente elimina, né? O xixi e cocô que sai com água, essa água também evapora, só que é só a água, é limpa, né? Vai evaporar só a água, ela acaba subindo para a atmosfera. Por que ela sobe? Porque é um gás, ele é leve, e aí ela vai ser aquecida e ela vai subir. Quanto mais ela sobe, lá em cima na atmosfera é frio. E o que acontece? Ela vai se condensar, vai formar as nuvens e quando estiver muito carregado, vai chover de novo, vai precipitar. Vai precipitar, uma parte vai ser absorvida pelas plantas, pelos animais, outras vão para os rios, mares, oceanos, vão para os lençóis freáticos também, que são aqueles, ela vai infiltrar e ela vai ficar abaixo do solo. Então esse é o ciclo da água, né? E a força que vai gerar o ciclo da água é a força dos raios solares, precisa do vento, o vento vai transportando, né, essas moléculas que estão evaporando. Então esse é o ciclo da água. Vamos lá para uma atividade do Enem. O Sol participa do ciclo da água, pois além de aquecer a superfície da Terra, dando origem aos ventos, provoca a evaporação da água dos rios, lagos e mares. O vapor da água, ao se resfriar, condensa em minúsculas gotinhas, que se agrupam formando nuvens, neblinas ou névoas úmidas.
As nuvens podem ser levadas por ventos de uma região para outra. Com a condensação e em seguida a chuva, a água volta à superfície da Terra, caindo sobre solo, rios, lagos e mares. Parte dessa água evapora, retornando à atmosfera. Outra parte escoa superficialmente ou infiltra-se no solo, indo alimentar rios e lagos. Esse processo é chamado de ciclo da água. Considere então essas afirmativas. Olha, a evaporação é maior nos continentes, uma vez que o aquecimento ali é maior que nos oceanos. 2. A vegetação participa do ciclo hidrológico por meio da transpiração. 3. O ciclo hidrológico condiciona processos que ocorrem na litosfera, na atmosfera e na biosfera. 4. A energia gravitacional movimenta a água dentro do seu ciclo. E 5. O ciclo hidrológico é passível de sofrer interferência humana, podendo apresentar desequilíbrios. Quais dessas proposições que são verdadeiras ou não? Então eu vou dar um tempinho para vocês pensarem e vão ver quais são as verdadeiras e quais são falsas e a gente volta para comentar a resposta. E aí, gente, com relação ao ciclo da água, quais são as proposições que são verdadeiras e quais que são as proposições que são falsas? Vocês viram que deu ali um errinho, eu apertei antes e vocês já sabem uma resposta falsa. Então vamos lá, fingir que não aconteceu nada, vamos continuar. Olha só, a primeira é falsa. Gente, a evaporação não é maior nos continentes, né? Por que não é maior nos continentes? Porque onde eu tenho mais água? Nos continentes ou nos oceanos? Nos oceanos, então a evaporação nos oceanos, nos mares é muito maior, né? Do que na Terra, no continente. Ó, 2 é verdadeiro. A vegetação participa do ciclo hidrológico por meio da transpiração. As plantas transpiram? Sim, transpiram também. Elas têm também a transpiração. Então, elas participam do ciclo, é uma das possibilidades delas participarem do ciclo hidrológico. O ciclo hidrológico condiciona processos que ocorrem na litosfera, na atmosfera e na hidrosfera. Sim, todo o ciclo hidrológico tem a ver com a atmosfera, porque na atmosfera tem vapor d'água, tem a ver com a litosfera, porque a água que infiltra vem na litosfera, e também tem a ver com a biosfera, que são os seres vivos, que dependem da água. Então, é correta essa afirmativa. 4, olha, ficou ali, ó. A energia gravitacional movimenta a água dentro do seu ciclo. Lembra que eu falei lá no começo da aula? Era energia solar, energia gravitacional, que ajudavam, né, a movimentar esse ciclo da atmosfera. E 5, o ciclo hidrológico é passível de sofrer interferência humana, podendo apresentar desequilíbrios. Como que o homem pode interferir no ciclo hidrológico? O que o homem faz? Digamos que eu tenha um local onde eu tenha uma mata preservada, e aí eu simplesmente retiro essa mata. O que acontece? Eu não tenho mais as plantas que vão absorver aquela água, não tenho mais as plantas que vão transpirar essa água, então o homem interfere através de suas ações, né? Causando desequilíbrio. Então o aquecimento no continente é o mesmo nos oceanos, mas a maior taxa nos oceanos porque tem maior volume de água. Então eu estou corrigindo aqui essa resposta que estava errada. Olha, crise hídrica. Então nós vamos falar um pouquinho sobre crise hídrica. O que é essa crise hídrica? É a má distribuição dos recursos hídricos. Quando eu tenho uma má distribuição desses recursos, eu tenho uma crise. Por exemplo, existem locais onde existem pessoas vivendo, morando, mas pelo próprio ciclo lá hidrológico daquele local, pelas próprias condições daquele local, pela interferência no humano, não tem, por exemplo, uma quantidade de água disponível que seja boa para eles viverem. Então, eles vão sempre estar com falta d'água. Então, é uma da chamada crise hidrológica, né? Má distribuição desses recursos. A poluição urbana também ajuda na crise hídrica. Por quê?
Porque antes, não sei se vocês já ouviram falar, um vô, um bisavô, falar que antes ia nos rios e nadava e tomava água do rio. Por que hoje a gente não pode fazer mais isso? Principalmente nas grandes cidades. O que acontece? Existe a poluição, as pessoas jogam os lixos nos rios, nos lagos, contaminam com substâncias tóxicas, com lixo, né? Então, a poluição favorece a crise hídrica, né? O aumento da industrialização. Por que o aumento da industrialização ela pode interferir no rio? Pode ser a indústria, elas consomem muita água. A gente não tem, às vezes, essa vivência dentro da indústria, mas para os processos delas, para as máquinas, para a limpeza de todo esse processo industrial, usa-se água, usa-se muita água. E muitas vezes essa água é lançada novamente para os rios sem um tratamento, sem passar por um tratamento. E aí o que acontece? Ela sai carregando sujeiras, impurezas, digamos que seja uma fábrica de tecidos que use tintas. Se não for feito um cuidado, um tratamento dessa água antes de lançar para o rio, lá nessa água vai sair tintas, vai sair produtos tóxicos, né, na água, e aí vai contaminar os rios. E a agricultura e a mudança do uso do solo. A agricultura, ela polui e ela usa uma grande quantidade de água, né, para a subsistência, mas ela traz poluição. Quando? Quando, por exemplo, ela usa seus pesticidas e herbicidas, eles lançam, né, lá para controle de pragas dentro daquela produção, mas a própria chuva, a própria infiltração da água pode fazer com que essas substâncias tóxicas também acabem indo ou para rios que ficam perto das plantações ou para lençóis freáticos, então também ela pode levar à crise hídrica. E a mudança do uso do solo, né? Quando eu tenho uma plantação nativa, ela tem todo um ciclo ali de vida onde ela fica em equilíbrio, o ambiente fica em equilíbrio. Quando eu retiro essa plantação nativa e coloco uma agricultura que seja a meu favor, nem sempre ela vai deixar com que o solo fique úmido, fique hidratado, então acaba mexendo e trazendo crise hídrica. Anualmente, 47 bilhões de metros cúbicos de água vão retornar aos oceanos. Então, a água vai voltar aos rios, oceanos, mares. Então, a água não vai acabar, porque ela existe um ciclo. Porém, a água potável, a água que seja própria para consumo, essa sim pode entrar em diminuição e pode chegar a faltar, né? Então, como que ela volta? Como que essa água volta? Não sei se vocês já ouviram falar, mas uma árvore de grande porte, ela chega a bombear até 1000 litros de água por dia de volta para a natureza. Você sabia disso? 1000 litros de água, uma árvore, ela vai absorvendo a água para o próprio ciclo dela, né? Para fazer fotossíntese e tal. Mas lembra que eu falei no começo da aula que as plantas também transpiram? Então essas árvores grandes, elas conseguem mandar até 1000 litros de água de novo para a atmosfera em forma de vapor, né? E a água da chuva, a princípio, ela é limpa. Então, esses dias meu aluno perguntou, professor, a água da chuva é limpa? A água da chuva, ela é limpa na teoria. O que acontece? A água vem limpa quando ela chove, porque quando ela evapora, vai evaporar a água, o H2O. Ela vai subir para a atmosfera. Quando forma as nuvens, ali também é água. Porém, quando chove, pode ser que nessa área atmosférica, até chegar na gente, pode ter agentes poluidores ali, pode ter poluição. E aí essa água reage com esses elementos químicos e aí a água já não é mais limpa. Ela é uma água que seria imprópria para consumo, né? Então, é preferível, na dúvida, é preferível não consumir. Ah, mas a água da chuva vem limpinha. Ela vem sem cheiro, sem cor, mas a gente não consegue ver muitas vezes as substâncias tóxicas que estão dissolvidas nessa água. Por isso que é preferível evitar um pouco tomar essa água, por exemplo, ou ficar tomando banho de chuva. É melhor evitar, né? Porque a gente não sabe. As plantas, qual que é a importância das florestas? Por que se fala tanto em preservar florestas? Por que é um assunto tão delicado isso? Porque as florestas, elas são super importantes para a formação das chuvas. Como assim, professor? Como que florestas formam chuva? Olha só,
Lembra que eu falei que uma árvore de grande porte pode mandar para a atmosfera até 1000 litros d'água? Imagine então uma floresta, como nós temos aqui no Brasil a nossa floresta amazônica. Imagine a quantidade de água em estado gasoso que ela está mandando para a atmosfera. O que acontece com essa água? Ela sai em forma de vapor, então, né, estado gasoso. E ela vai, quando essa água sobe, ela vai atingir camadas mais frias, ela vai perder energia e ela vai condensar. Ela vai passar para o estado líquido e vai fazer a formação das nuvens. Quando essas nuvens estiverem muito carregadas, que as gotas d'água estiverem pesadas, vai ocorrer a chuva. Então, lá, por exemplo, na floresta, ocorre muita chuva. Então, ela evapora e sobe e já vai precipitar de novo. Então, as florestas, elas ajudam na chuva, também elas favorecem o processo de infiltração da água. Quando eu tenho as plantas, as raízes, elas são profundas, elas vão entrando no solo. Às vezes a gente vê lá, por exemplo, um pinheiro do Paraná, né? Ele tem lá 50 metros de altura. Como que é a raiz dele? Será que é fininha ou será que é enorme embaixo? Elas são enormes, às vezes do tamanho da própria planta. Então ela é enorme e ainda ela se alastra. E o que isso é importante? É importante porque ela vai abrindo caminhos, então a água da chuva vai caindo nesse solo e ela vai se infiltrando, né? Então ajuda no processo da infiltração, aumenta a cobertura do solo, né? Porque aumenta a biomassa. O que é a biomassa? A quantidade de produtos que são de coisas que são produzidas. Então, quando eu tenho um solo bem rico em vegetais, eu tenho como se fosse eles formam como se fosse um tapete, assim, ó, e evita que esse solo resseque. Então, o calor vem, mas eu tenho essa camada aqui que deixa esse solo fresquinho. Então, imagine lá, por exemplo, um lugar aberto, um campo, uma areia. O sol bate direto e esquenta. Aquela terra fica seca. Se eu tenho uma cobertura vegetal, deixa aquele solo úmido, mais fresquinho, favorece, né, que eu tenha mais seres vivos vivendo ali. E estabilizam também a produção da água ao longo do ano, né, em bacias hidrográficas, então elas fazem essa estabilidade. Vamos lá para uma atividade. Da Unesp. Os chamados rios voadores são correntes de ar carregadas de vapor de água. A imagem representa a dinâmica desses rios em parte da América do Sul. Então, rios voadores são esses que eu falei quando as plantas liberam essa água para a atmosfera. Os ventos carregam, né, essa água para todos os lugares. Considerando a imagem, então eu tenho aqui a formação dos rios voadores e a imagem. Considerando a imagem e o fenômeno dos rios voadores, o que são e qual que é a importância deles? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e já volto. E aí, gente, o que são os rios voadores e qual que é a importância? Então, são cursos de águas invisíveis, né? E vão transportar bilhões de toneladas de água em forma de vapor pelas correntes aéreas. Apesar de a gente não enxergar, né, os rios aéreos, os rios voadores têm cerca de 3 km de altura e milhares de quilômetros de extensão. Elas carregam a umidade da floresta amazônica, por exemplo, para o oeste, sudeste e sul do país, transformando em chuva. Então, olha, vamos falar um pouquinho sobre rios voadores. O que são os rios voadores? Quando as plantas, lembra que eu falei no comecinho que as plantas, elas lançam quase 1000 de água lá para a atmosfera? Essa água, ela não fica parada só no local. O vento
traz essa água, por isso que a gente chama de rio voador, é como se tivesse um rio mesmo, né, que ficasse voando. E ela é formada principalmente sobre a nossa floresta amazônica, e os ventos, olha, eles trazem toda essa água para a região sul do país, centro-oeste e sul, e aí as chuvas que chove aí no sul do país, ela vai ser causada por essa água que estava lá na floresta amazônica. Então, são chamados rios voadores. Eles são muito importantes, eles regulam todo o clima aqui da região sul da América Sul do Brasil, né, e também o sul da América do Sul. Então, se você achou essa notícia interessante, gostou, você pode apontar o seu celular aqui para o QR Code. Tem uma notícia bem interessante falando sobre os rios voadores, falando sobre o rio atmosférico, né, falando sobre a importância dele no ciclo da água. Então, vocês vão gostar bastante dessa notícia. Então, nessa aula, então, nós falamos sobre o ciclo da água. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.